Você sabia que muitas coisas que você aceita como normal no seu casamento podem estar destruindo a relação? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns sinais de alerta que nós temos que estar atento ao nosso casamento. Será que de fato nós estamos vivendo um casamento saudável ou apenas nós nos acostumamos com o que não é normal? Eu tenho certeza que algumas dessas verdades vai surpreender você, porque nós, sem nos darmos conta, podemos acabar cometendo essas coisas. Mas antes, quero dizer que você é muito bem-vindo no canal. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Você acha que o distanciamento, a falta de comunicação ou o uso excessivo do celular são apenas parte da rotina? Talvez seja a hora de repensar. Hoje nós vamos desmascarar comportamentos que parecem inofensivos, mas podem estar comprometendo o seu casamento. Então fique até o final para descobrir o que muitos casais ignoram. Então, hoje eu quero ser direta e reta nesse vídeo. Primeiro ponto que eu quero dizer, que não é normal em um casamento, mas muitas pessoas acabam cometendo. Não é normal ficar semanas sem sexo. Então, a intimidade física em um casamento, ela é importante, ela é essencial para manter a conexão desse casal. Então, quando o sexo de repente ele desaparece, começa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, dali a pouco aquele casal tá um mês, meses sem sexo. E gente, isso que eu tô falando é comum, acontece em muitos casamentos. Esse é um sinal de alerta que algo mais profundo de errado está acontecendo nesse casamento. Pode ser falta de comunicação, pode ser falta daquele casal dialogar, pode ser estresse, pode ser alguma mágoa, algum conflito que não foi resolvido. Então é importante esse casal sentar para entender o motivo, para descobrir o problema e ir atrás da solução. Segundo ponto, não é normal não ter assunto com o cônjuge. Então, se de repente você e o teu cônjuge, vocês não conversam mais, vocês não têm mais assunto, sabe quando fica aquele negócio que fica aquele silêncio constrangedor, que não se sabe mais o que dizer, que não se sabe mais o que falar? Gente, isso não é normal. O casal, ele precisa ter o que conversar, precisa um saber do problema do outro, dos sonhos do outro, dialogar constantemente. Por quê? Porque sem diálogo, sem comunicação, esse relacionamento ele começa a enfraquecer. Então, um casal que ele não compartilha sonhos, que eles não compartilham as frustrações ou os momentos ali diários de cada um, eles estão, na verdade, se distanciando cada vez mais. Terceiro ponto, não é normal preferir o trabalho à sua casa. Então, o trabalho ele é importante, claro, é o nosso sustento, é o nosso ganha-pão. Mas quando nós estamos o tempo todo preferindo estar trabalhando, preferir estar fora de casa, no escritório, esse é um sinal de alerta, que você não se sente mais bem de estar do lado do teu cônjuge, de estar na tua casa. Então isso é mais um sinal que tem algo de errado nesse casamento, porque nós temos que desejar passar tempo junto com o nosso cônjuge. Então o trabalho, ele nunca pode estar acima da nossa vida familiar. Então é muito importante ter um olhar para isso, para que o trabalho não vire um abismo no seu casamento. Quarto tópico, não é normal priorizar os pais ao invés do cônjuge. Gente, lembre-se, deixar pai e mãe se unir ao seu cônjuge. Nunca se esqueça dessa parte. E esse
é um dos motivos de grandes conflitos em muitos casamentos, quando um cônjuge ele prioriza mais os pais, ele prioriza mais a sua família de origem do que a família que ele construiu. Então isso não é normal. Claro, nós sempre teremos que honrar os nossos pais, a nossa família, mas eu não posso priorizar eles acima do meu casamento, acima do meu cônjuge. Então, quando nós nos casamos, o nosso cônjuge ele passa a ser a nossa maior prioridade na questão familiar. Então, tome muito cuidado com isso, porque quando essa prioridade ela se inverte, começa a criar tensões, começa a criar desentendimentos e ressentimentos que podem comprometer o futuro do teu casamento. Então priorize o seu cônjuge da forma certa, no lugar certo. Tópico 5. Não é normal não sentir desejo pelo cônjuge. Então, perder o desejo pelo nosso cônjuge, isso não é normal, mas muitas pessoas encaram isso como normal. Isso pode ser causado por inúmeras questões. Às vezes pode ser estresse, por exemplo, na mulher pode ser alguma alteração hormonal, pode ter algum outro problema por trás. Então é preciso entender o porquê da falta de desejo. Se você sentou com seu cônjuge e não consegue entender, vai procurar uma ajuda médica, vai procurar de repente um aconselhamento pastoral, vai procurar uma ajuda emocional, mas não aceite viver uma vida onde você não tem mais desejo pelo seu cônjuge. É possível sim restaurar esse desejo, resgatar a paixão, mas primeiro precisa entender o foco, precisa entender onde está o problema. Para quê? Para minar o problema, porque às vezes a gente começa a minar o nosso parceiro, o nosso cônjuge, e aí que começa a ruína de muitos casamentos. Não ataque o seu cônjuge, mas ataque diretamente ao problema. Tópico 6. Não é normal passar mais tempo no celular do que com o seu cônjuge, gente. O celular, ele está destruindo mais casamentos do que nós podemos imaginar. Você sabia que grande parte do motivo de divórcio tem sido o celular? As pessoas, quando elas chegam ali diante do juiz, e aí ali é abordado se tem alguma forma de reconciliar aquele casamento, e começa ali a sondar para identificar o problema. O celular, ele está entre um dos maiores vilões que tem levado casais a se divorciar, que tem levado pessoas até a terapia. Então não é normal eu querer passar mais tempo com o meu celular do que com o meu cônjuge. Então isso cria um distanciamento, isso vai minando a relação. Então pequenos hábitos como esse, às vezes a pessoa vai achando que não tem problema, mas vai crescendo, e dali a pouco aquele problema que era desse tamanhinho, ele vira uma bola de neve. Então a derrota em um casamento, ela começa quando nós começamos a tratar como normal aquilo que não é normal, aquilo que sempre foi um erro. Então, quando comportamentos prejudiciais, como a falta de comunicação, o distanciamento emocional, a falta de desejo, quando tudo isso passa a ser visto como algo normal, aí sim esse casamento começa a enfraquecer. Então, reconhecer esses sinais, reconhecer que não tá legal, que não tá bacana, e buscar uma mudança é o início da transformação para esse casamento. E talvez você deva estar se perguntando assim, tá, Rosane, e agora? Eu vivo algumas coisas que você citou, algum desses tópicos, como eu resolvo isso? Se algum desses sinais, eles estão presentes no teu casamento, então é hora de agir. É hora de se posicionar, porque não adianta a gente ter conhecimento, a gente vir aqui pro YouTube, assistir um monte de conteúdo e não aplicar, e não praticar. Não é o conhecimento que muda a minha vida, mas é aplicar o conhecimento que transforma meu casamento, que transforma a minha casa, que transforma a minha vida. Então a boa notícia é que tudo isso pode ser corrigido, pode ser transformado com o quê? Com comunicação, com comprometimento, com empenho, com entrega, com amor,
com respeito. Então não espere que o problema desapareça por si só. Esse é o problema de grande parte dos casamentos. Eles vão empurrando com a barriga, esperando que um dia aconteça como passe de mágica a transformação. Não. São gotas diárias de transformação, de mudança, de posicionamento. Então, o que não é normal em um casamento precisa ser tratados. E se você quer investir no teu casamento, se você quer evoluir, vai lá, se inscreva no canal, ative o sininho, porque nos próximos vídeos nós vamos continuar tratando a esse respeito do que nós precisamos desenvolver, do que não é normal em um casamento, como tratar, vamos juntos buscar saídas para que nós possamos construir e manter um casamento sólido. E se esse vídeo de alguma forma te ajudou, compartilhe de repente com um casal que você sabe que está com problemas, que está em crise. Vamos juntos promover transformação e mudança, não só na nossa vida, mas naqueles que estão à nossa volta. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana na presença do nosso Deus.